Olá, tudo bem? Aqui é Anderson e lembrando bem, nos últimos slides nós falamos sobre algumas coisas, né? Nós falamos sobre a história do Photoshop e sobre alguns outros detalhes. Mas hoje a gente vai falar sobre algumas ferramentas, tá bom? Mas bem, relembrando, existem algumas formas de se abrir um documento no Photoshop. Uma delas é criando um novo arquivo, né? Escolhendo o tamanho, a resolução, o padrão de cores que a gente vai utilizar e o plano de fundo. Apertando OK, abre-se o arquivo. Além disso, existe a possibilidade de a gente abrir um arquivo novo. Por exemplo, imagens. Vai perguntar a questão do perfil e aqui está. Temos aberto uma imagem. Bem, dada essa questão de que existe mais de uma possibilidade de abrir a imagem, né? De se criar um novo arquivo, isso vai depender do que você vai precisar de fazer no momento. Se você vai precisar de criar algo novo ou se você vai precisar de editar alguma coisa que já existe, alguma imagem que já existe. Seja ela qual for e por qualquer motivo que seja. Bem, além disso, é importante considerar também, além desse menu aqui em cima, que é onde dá para ver algumas opções que são bem importantes, existe esse submenu aqui embaixo, que toda vez que você muda a ferramenta, ele também muda. Então é bom sempre prestar atenção nesse tipo de coisa, porque cada uma dessas ferramentas vai mudar esse submenu aqui, que é onde que a gente pode fazer algumas edições e mudar um pouco a forma que a ferramenta vai aparecer. Por exemplo, utilizando a ferramenta pincel, com opacidade de 100%, se eu fizer um traço ele vai aparecer dessa forma. Mas se eu diminuir a opacidade em 38%, por exemplo, a forma que o pincel é usado é um pouco diferente. Isso também acontece com todas as outras ferramentas. A forma que eu vou utilizar ela varia bastante de acordo com o que está sendo mostrado aqui nesse submenu. Além disso, existe outra coisa. Aqui na barra de ferramentas, existe uma série de ferramentas e se vocês apertarem com o botão direito do mouse, algumas outras ferramentas relacionadas a ela vão aparecer. Mas às vezes as ferramentas que tem aqui não são suficientes para vocês. E às vezes vocês precisam de algumas outras que vocês sabem que existem, mas que não estão aqui no momento. Qualquer coisa, vocês podem apertar nesses 3 pontinhos aqui com o botão direito do mouse e clicar em editar a barra de tarefas. Quando vocês abrem esse menu, aparece essa caixa de diálogo para vocês, com as ferramentas que estão sendo demonstradas e as ferramentas que não estão. Por exemplo, aqui tem a ferramenta Mover e a ferramenta Prancheta. Se eu clicar aqui com o botão direito, aparece as duas. Mas só que se eu retirar essa opção, por exemplo, se eu retirar pelo menos a ferramenta Prancheta e colocar ela desse lado apertando OK, aqui, a opção não tem mais, ela não existe mais. Ela só vai aparecer se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos, você vem aqui em editar a barra de tarefas e arrastar. Eu cliquei com o botão esquerdo do mouse, segurei e arrastei até aqui. Apertei terminado e ela voltou aqui para o meu menu de ferramentas. Então, caso vocês queiram fazer isso, seja para personalizar, para ficar mais fácil para vocês, ou porque o computador que vocês estão utilizando não está demonstrando todas as ferramentas, vocês podem clicar aqui e ver quais que estão aparecendo e quais que não estão, tá bom? Além disso, existem algumas outras ferramentas, né? Nós vimos as ferramentas de seleção, nós vimos algumas ferramentas de corte, e agora eu vou demonstrar algumas outras que podem ser utilizadas por vocês, que vocês podem precisar. Uma delas é a ferramenta de conta-gotas. A ferramenta de conta-gotas, ela basicamente, onde vocês clicarem, ela vai demonstrar qual cor que está sendo usada. Por exemplo, aqui está o meu seletor, né? Se eu clicar aqui, a cor já muda aqui na minha caixa de cores. Se eu clicar novamente, ela basicamente mostra a cor que está sendo usada naquele local, naquele momento. E ela muda de acordo com o que eu for utilizando, com o que eu for clicando, né, no caso. Além disso, existe a ferramenta de pincel.
Ferramenta de pincel é algo bem intuitivo, né? Vocês clicam na ferramenta, se virem aqui no submenu, vocês podem escolher o tipo de pincel que vocês vão utilizar. Por exemplo, se eu selecionar esse primeiro e utilizar, aumentar um pouquinho a opacidade e utilizar, vai ser um pouco diferente de eu utilizar um pincel assim, por exemplo. Teve uma diferença. Então, essas variações vocês podem utilizar para fazer algumas coisas bem interessantes no Photoshop. Às vezes vocês precisam de fazer uma pintura, às vezes vocês não conseguem encontrar a textura certa. Então, se vocês virem aqui na ferramenta pincel, pode ser que vocês consigam encontrar a textura que vocês precisem. Por exemplo, tem dessas texturas aqui, existem algumas que são diferentes das outras, né? E mais à frente eu também posso explicar para vocês como criar pincéis novos. Isso não é problemática alguma. Além disso, existe a ferramenta de carimbo. A ferramenta de carimbo é uma ferramenta bem tranquila também de lidar com ela. E ela serve para basicamente clonar onde que você selecionou. Por exemplo, se eu quisesse clonar parte desse caminho aqui em outro local da imagem, eu clico na ferramenta carimbo, ou botão S, tá bom? Clicando aqui, aparece esse seletor para mim. Eu posso diminuir o tamanho dele ou aumentar de acordo com a necessidade, assim como diminuir ou aumentar a dureza também. Mas para a ferramenta carimbo funcionar, ela tem que ser feita em duas etapas. Em uma delas, eu tenho que apertar o botão Alt. Então, o seletor vai mudar, vai se tornar algo bem parecido com uma mira. Eu clico com o botão esquerdo do mouse. Então, aparece algo parecido com isso. Algo assim, basicamente. Então, eu poderia simplesmente apertar com o botão esquerdo do mouse e fazer com que isso aparecesse em outro local da minha imagem. Bem, a opacidade está um pouquinho reduzida. Vou selecionar de novo em outro local. Prontinho. Selecionei esses cristalzinhos aqui. Se eu ver em outro local da imagem, eu posso repetir esse mesmo padrão que está ali embaixo, entende? Então, eu consigo fazer essas repetições de padrão na imagem. Então, às vezes, se eu preciso de apagar alguma coisa, de fazer com que parte da foto suma, poderia muito bem utilizar a ferramenta carimbo sem grandes problemas. Além disso, nós temos a ferramenta borracha, que ela não tem muito segredo. Ela basicamente apaga onde vocês clicarem. Então, se vocês clicarem com o botão esquerdo do mouse em uma região, ela vai apagar de acordo com o que tiver na opacidade dela. A opacidade em 100%, basicamente onde o mouse passar, ele apaga tudo. Mas se eu diminuir a opacidade da borracha, ele vai apagar, mas vai demorar um pouquinho mais. Você tem que clicar em mais de uma vez. Então isso pode ser necessário caso vocês precisem criar algumas camadas e não ter tanto problema com aquela coisa que é o 8 ou 80, de fazer algo mais suave caso necessário. Além disso, a última ferramenta que eu vou descrever nesse momento é o balde de tinta, em conjunto com o degradê. O balde de tinta, ele é bem intuitivo, ele é basicamente uma ferramenta que onde tiver selecionado ou onde tiver preenchido, ele vai preencher com aquela cor. Então eu posso, por exemplo, escolher uma cor, clicar com o balde de tinta, que ele vai funcionar. Mudar só o modo aqui, normal, aqui. Então toda a região eu posso clicar que ele vai colorir. Eu posso diminuir ou aumentar a opacidade assim como as outras ferramentas, e eu também posso diminuir ou aumentar a tolerância. Por exemplo, a tolerância 10 me dá menos variabilidade, enquanto a tolerância 50 me dá uma variabilidade maior em qual região que vai ser preenchida com a cor necessária. Além dela, temos a ferramenta degradê. A ferramenta degradê ela serve basicamente para criar um degradê na imagem, tá? Em que vocês podem aumentar ou diminuir a opacidade e, como nas outras aulas, assim nas aulas de camadas,
existem esses modos. Vocês podem mudar o modo que o degradê vai aparecer na imagem de vocês. Se ele vai aparecer de forma normal, se ele vai aparecer sobre sobreexposição, diferença e assim em diante. Vocês podem escolher o tipo de degradê que vai aparecer na imagem de vocês e também podem escolher até o degradê em si. Vocês podem escolher as opções que são pré-feitas aqui ou vocês podem criar uma outra opção a partir das que existem ou criar algo novo. Vocês podem mudar o tipo de gradiente, a suavidade e diminuir ou aumentar, ou seja, fazer alguma mudança nas regiões do degradê, como por exemplo eu estou fazendo agora. Se eu clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse, me vem nesse seletor de cor, eu posso escolher a cor e pronto. Essa cor aqui era branca e passou a ser vermelha. Aqui também, posso mudar. Eu posso adicionar mais pontos, só clicar com o botão esquerdo do mouse uma vez aqui nessa região, que vai aparecer o que eu desejar. Então eu posso mudar, eu posso fazer com que uma cor apareça mais do que a outra, por exemplo, fazendo que essa faixa cinza apareça mais do que as outras, e assim em diante. Tendo selecionado tudo que eu desejo, eu clico com o botão esquerdo e ele vai me dar essa reta. Eu seguro até a região onde que eu desejo colocar o degradê. Pretendo colocar o degradê em toda a imagem. Prontinho. E aqui estão as cores que eu tinha selecionado antes, o azul, o marrom, o azul de novo. Se eu apertar Alt Ctrl Z, ele volta. Então, eu acabei de desfazer o que foi feito. Diminuindo a opacidade, por exemplo, eu posso fazer com que o degradê apareça, só que de uma forma diferente. Assim como eu também posso fazer utilizando outros modos de sobreposição para gerar outros tipos de efeitos. Então, isso pode me ajudar a criar mais variabilidade, criar algumas coisas diferentes no momento que eu estiver utilizando o Photoshop. Dá para criar alguns efeitos bem legais combinando as ferramentas, tá? Geralmente não tem muito segredo. Entendendo as ferramentas, utilizando com bastante sutileza, com bastante cuidado, consegue-se fazer bastante coisa. É claro, nem tudo sobre as ferramentas foi descrito aqui nesse vídeo. Então, sempre que tiverem a possibilidade, pesquisem, treinem, porque isso pode ajudar vocês bastante, viu? Qualquer dúvida, pode perguntar, viu? Até mais!